Bem, pessoal, boa noite, obrigado pela presença de todos. Vamos ter aula hoje com a doutora Yara, que é cirurgiã pediatra aqui do nosso hospital, HGPV, Hospital da Criança de Jequié. E a gente já vai abordar o tema da abordagem cirúrgica, né? O papel da cirurgia pediátrica nos pacientes com anemia falciforme. Bom, gente, boa noite. Eu procurei resumir os casos mais graves que chegam até a emergência pediátrica, certo? O paciente com anemia falciforme, e eu vou sempre falar da anemia falciforme mesmo, e não da doença falciforme, porque pra gente aqui pouco vai importar as variações, né, as talassemias, os traços falcêmicos. Pra gente aqui, toda vez que eu falar aqui mesmo que eu cometa o erro de falar de doença falciforme de uma forma geral, eu tô falando do paciente com homozigose, tá certo? Com hemoglobina SS, que é quem vai ter o elevado risco de todas as complicações que vão chegar até o cirurgião pediátrico nessa apresentação de hoje, tá certo? Vou só falar rapidamente das cirurgias eletivas e do preparo perioperatório geral, mas isso não importa para o paciente, para o médico da porta, para o interno, para o médico recém-formado. Isso vai ser muito importante para o cirurgião pediátrico. Então, eu acho que não cabe nessa apresentação daqui hoje, mas tem outras condições que todo mundo, quando avistar esse paciente, tem que ficar com todos os sinais vermelhos ligados, tá certo? Nossa apresentação vai ser dividida, então, brevemente, falando da fisiopatologia, porque eu tenho certeza que a doutora Rafa fala melhor e falou já na apresentação dela do paciente com síndrome torácica aguda, mas eu vou só falar um pouquinho no que é pertinente para os aspectos cirúrgicos. A epidemiologia, que é justamente para tentar sensibilizar vocês um pouquinho e mostrar o porquê que é importante falar sobre isso, né? Porque é uma questão prevalente. Os cuidados perioperatórios, como eu já falei, e as principais doenças que vão precisar de avaliação com cirurgião pediátrico, ou de forma eletiva, ou de urgência e emergência, que são a calculose de via biliar, seja ela a colecistolitíase ou a coledocolitíase, o sequestro esplênico e o priapismo. Problemas técnicos aqui, rápido. Pode passar, Luquinhas, por favor. A doutora Rafa já deve ter falado para vocês, como eu falei, né? A anemia falciforme é uma doença genética, né? É uma anemia hemolítica que é fruto de uma herança autossômica recessiva. Então, a gente vai ter mudanças na arquitetura da hemácia, que é a célula, o glóbulo vermelho. Como a gente já sabe, eu trouxe apenas ali uma fotinha, todo mundo já está cansado de saber, né? O nosso público-alvo dessa apresentação são profissionais de saúde e estudantes de medicina. Mas só para trazer uma ilustração de como que existe a destruição dessa arquitetura normal da anemia falciforme, na anemia falciforme, que é a conformação em forma de foice dos glóbulos vermelhos, acarretado justamente pela substituição de aminoácidos na cadeia 6 da hemoglobina, tá? Então, uma guanina é substituída por uma valina e isso gera toda uma cascata de consequências. Não somente a morfologia da célula muda, como a sua capacidade de carregar O2 e a sua hiperatividade e hiperadesividade gerada no endotélio vascular. Então, essa hemácia de formato estranho, de formato anômalo, ela vai ser mais suscetível aos mecanismos de controle no baço. Então, vai haver a hemólise intravascular, vai haver uma maior taxa de recolhimento dessas células da circulação sanguínea pelo baço. E essa célula, por si só, já gera dano ao endotélio. Então, o paciente com anemia falciforme, do ponto de vista cirúrgico, a gente sempre tem que lembrar disso, que é uma hemácia que ela tem chance de formar trombo, porque ela é altamente adesiva, e ela é uma hemácia que só por sofrer hemólise intravascular gera uma cascata inflamatória e a substituição desse endotélio que é normal, com camada muscular normal, por um vaso que vai ter um endotélio com substituição de músculo por fibrose e com espessura de sua parede. Então, a gente vai ter sempre suscetibilidade à deformação do vaso, à deformidade do vaso, a um vaso disfuncional, porque ele fica menos complacente, tem mais substituição por fibrose e porque os trombos são formados e fazem vasoclusão, certo? As manifestações clínicas... Só um minutinho. Toda vez que a gente lembrar do paciente com anemia falciforme, a gente tem que lembrar o que é que leva esse camarada ao estresse. O que é que leva ele a
aumento da falcemização, o que leva ele a aumento das crises vasoclusivas. Porque toda vez que a gente lembrar disso, a gente vai atuar precocemente de forma enérgica nesses fatores. Dor, hipóxia, frio, infecções, desidratação, certo? Isso aqui é o terror do paciente com anemia falciforme. Então, o médico ele tem que estar ligado nisso. O paciente chegou, você está suspeitando de qualquer coisa no paciente com anemia falciforme, você vai se perguntar se o paciente está infectado ou não. Isso já é importantíssimo. E as outras questões são questões que a gente pode atuar facilmente. Cobertor, manta aquecida, uma oferta de O2, tudo isso pode assim, melhorar muito o desfecho do paciente. As manifestações clínicas das doenças cirúrgicas, elas podem vir com ou sem icterícia, tá? Seja pela hemólise, seja pela obstrução das vias biliares por cálculo. Dor, seja ela onde for, a gente vai falar das 3 principais doenças, né, que eu trouxe aqui, que foi a calculose da via biliar, o sequestro esplênico e o priapismo. Então, dor no pênis, dor abdominal, ou no hipocôndrio direito ou no hipocôndrio esquerdo. E as outras coisas todas que não sou eu que vou atuar, né? O AVC, a síndrome torácica aguda, crises aplásicas, ulcerações, osteonecrose. É muito comum as crises álgicas articulares no paciente com anemia falciforme. E o médico da porta tem que estar preparado para fazer o exame físico direitinho e observar se é só crise álgica ou se não tem osteonecrose acontecendo. A radiografia vai ajudar. Mas o que eu quero trazer nessa apresentação de hoje é, você está diante de um paciente com anemia falciforme, você tem que ligar seu alerta, porque tem coisas que acontecem ali que pode levar o paciente a óbito e a óbito rapidamente. Então, você não pode tratar o paciente com anemia falciforme como qualquer outro paciente. Dor abdominal. Uma coisa é um menino de 5 anos com dor abdominal, outra coisa é um menino de 5 anos com anemia falciforme com dor abdominal. Uma criança que teve uma crise de ausência, uma criança que está com cefaleia. Se o paciente tem anemia falciforme e está com cefaleia, você tem que vir imediatamente na sua cabeça. Será que aquilo ali pode ser um AVC isquêmico ou hemorrágico? Não pode ser tratado simplesmente com dipirona, entendeu? Pode passar. É porque você entrou como se fosse para editar. A fisiopatologia de todas essas coisas que eu estou falando vão passar pela hemólise, pela trombose e pela disfunção endotelial, como eu falei no último slide. Veja que eu coloquei a anemia aqui, tanto na trombose como na hemólise, porque justamente a hemólise intravascular pode causar anemia, os níveis de hemoglobina vão ser de forma crônica baixos, né, no paciente com anemia falciforme, mas a trombose também pode levar ao sequestro esplênico, ao choque e ao sangramento. Então, a anemia pode ser consequência tanto da quebra dessas hemácias e da dificuldade da eritropoese, né? E pode ser consequência também da própria trombose levando a sangramentos. A hemólise vai fazer com que esse paciente tenha icterícia e vou falar melhor daqui a pouquinho sobre o mecanismo de formação de cálculos nesse paciente, né, que é diferente do paciente, por exemplo, que tem hábitos de vida, o gordinho, né, que faz cálculo por colesterol, é diferente do mecanismo de formação do cálculo do paciente com anemia falciforme. A trombose vai ser responsável pelas crises vasoclusivas em geral, que leva às vezes o paciente à necessidade de amputações, né, que leva ao próprio priapismo, que não está muito bem explicado como que ele acontece no paciente com anemia falciforme. Ele tem vários mecanismos de ação que foram descritos aí como uma possível explicação, mas a trombose é um deles. O próprio infarto esplênico, que pode estar presente ou não no sequestro esplênico. E a disfunção endotelial, como aquilo que eu acabei de explicar para vocês. O endotélio do paciente com anemia falciforme, o problema dele não é só a hemácia. O problema dele é que os vasos sanguíneos do paciente com anemia falciforme sofrem as consequências de uma hemácia que está sempre destruída e deixa um ambiente, um microambiente químico, bioquímico ali de inflamação, e fazem também com que essa alta adesividade da hemácia gere lesão endotelial. Então, o pepino é grande e ele é multifatorial, tá? Só trazendo um dado, a gente está no estado aqui que tem alta prevalência, alta incidência de pacientes com anemia falciforme, isso não é à toa. É uma pressão seletiva que foi exercida por uma combinação com algumas doenças parasitárias na população afrodescendente, né? Então é mais
prevalente entre negros, pretos e pardos, a anemia falciforme, e justamente por isso, por esse perfil demográfico, isso a gente observa que existe uma maior incidência nos estados da Bahia, Distrito Federal e Minas Gerais. Na população em geral, então no nosso estado isso é mais prevalente ainda, mas na população em geral estima-se uma incidência de cerca de 3, quase 4 pessoas, né? Para cada 10 mil nascidos vivos. Isso não é pouco, isso é um problema de saúde pública e todo mundo deveria conhecer o que é a anemia falciforme, principalmente no nosso estado. Os cuidados perioperatórios que eu coloquei aqui, em verdinho, são estudos complementares que a gente tem que fazer, né, propedêutica armada, ou laboratorial ou de imagem. E o que está nos balõezinhos em preto são atitudes que a gente deve pensar ou prontamente fazer, né, com o paciente com anemia falciforme que tem uma emergência cirúrgica. Então, tudo que a gente vai fazer é pensando em reduzir problema, ou reduzir o que já começou, ou evitar que esse paciente comece a ter crise vasoclusiva. A gente vai pensar se a gente vai transfundir ou não. Lembrar que o paciente com anemia falciforme tem hiperviscosidade sanguínea, então a transfusão, por mais que ele tenha sinais de choque hipovolêmico, a transfusão tem que ser muito bem pesada. Não adianta você fazer uma transfusão maciça para esse paciente pensando em ajudar, porque a menos que você faça tire e oferte sangue, faça exsanguínea transfusão desse paciente. Se você apenas transfusir massivamente, você pode gerar mais problemas ainda para esse paciente. Aquecer sempre, oxigenar sempre, fazer o controle da dor sempre, se necessário, fazer sua escala analgésica com o uso de opioides, com o uso de morfina, com o uso de metadona, claro, né, no ambiente hospitalar, logicamente. Hidratar sempre para reduzir essa hiperviscosidade sanguínea e no laboratório sempre fazer avaliação, lógico, da hemoglobina, de plaquetas, coagulograma, né, com TP e TTPA e, se possível, avaliar a contagem de reticulócitos, que é uma coisa que vai te falar se aquilo ali simplesmente é uma dor, simplesmente é um IVAS, é uma gripe, ou se esse paciente realmente está hemolizando, certo? Exames de imagem são mandatórios também. O paciente com anemia falciforme, de forma ambulatorial, ele já faz exames de imagem de forma rotineira. Na emergência, é super importante, são exames que vão te fornecer muitas informações, que é o raio-x de tórax, para você avaliar se esse paciente está tendo síndrome torácica aguda ou não, e principalmente para você conhecer o raio-x de tórax basal. Lembre que no paciente com anemia falciforme, uma coisa leva a outra. Então, o paciente que está, por exemplo, com sequestro do abdominal, e ele faz sequestro esplênico, você precisa fazer uma esplenectomia de emergência. Uma das coisas que ele pode apresentar no pós-operatório é a telectasia com síndrome torácica aguda. Então, se você não radiografou esse paciente na admissão e ele depois aparece com uma consolidação no primeiro PO, no segundo PO, você observa que ele desaturou, está desconfortável, era um paciente que não precisava de O2 e passou a precisar, ou precisou de um aporte maior de O2. Quando você radiografa, você acha uma consolidação. Você não sabe se aquilo surgiu antes, você não sabe se aquilo ali é uma pneumonia ou se é de síndrome torácica aguda. Você só vai ter certeza disso se você tiver o raio-x da admissão para comparar. Então, raio-x de tórax e ultrassom de abdômen. O ultrassom de abdômen, para o paciente falcêmico, fala quase tudo. Por quê? Pense aí, vesícula, a gente vê muito bem com ultrassom. Calibre de vias biliares, para avaliar complicações, como dilatação de vias biliares por obstrução por cálculo. O ultrassom vê super bem também, sem nenhuma dificuldade. E morfologia do baço, medição do baço, né? Presença ou não de infarto, presença ou não de hemorragia esplênica, tudo isso aí o ultrassom tem como fazer, você não precisa sedar a criança, é um exame acessível, então mandatório fazer. A calculose da via biliar no paciente falcêmico é fruto da hemólise prematura dos eritrócitos deficientes, né? Dos eritrócitos problemáticos do paciente falcêmico. Então existe a precipitação dos precursores eritrocitários e depósito, então, dos sais biliares predispondo à formação de cálculos. São cálculos enegrecidos, são cálculos... É bem bonitinho o cálculo do paciente com anemia falciforme, é um cálculo pretinho. Geralmente, eles têm muita quantidade, né? Os sintomas são dor, hipocôndrio direito e vômito. Dor de cólica biliar normal, como acontece em qualquer paciente, mas ela pode estar acompanhada de sinais colestáticos, né? Por obstrução. Esses cálculos podem migrar, eles podem obstruir a via biliar distal e gerar sinais de colestase. Então, colúria, acolia e icterícia podem estar presentes também,
como eu já falei, a ultrassom é fantástica. E só lembrando que a colestectomia videolaparoscópica, ela veio para ajudar demais todos os pacientes falcêmicos mais ainda, porque é um procedimento menos invasivo, com dor pós-operatória muito menor. E lembrado que eu já falei para vocês, a dor no paciente com anemia falciforme é veneno, é desencadeador de crise vasoclusiva. Então, se a gente tem um procedimento cirúrgico em que o paciente tem um melhor controle álgico, tem uma alta precoce, é tudo que a gente quer para ele. Então, caso seja indicada a colestectomia, o método de eleição, assim como para todos os pacientes, é a colestectomia videolaparoscópica. E a gente tem que apenas pensar no risco-benefício de indicar essa cirurgia de forma eletiva para um paciente assintomático. Como eu falei, o paciente com anemia falciforme, ele geralmente é acompanhado no ambulatório, são mães que são muito cuidadosas, geralmente ela sabe HB basal, ela sabe quantas transfusões fez, geralmente é uma mãe, assim como dos pacientes neuropatas, pacientes crônicos em geral, tem mães que podem te fornecer muitas informações. E esse paciente acompanhado ambulatorialmente, geralmente ele faz uma ultrassom pelo menos uma vez por ano. E aí, às vezes, nessa ultrassom, aparece lá um cálculo de via biliar, né? De via biliar não, de vesícula biliar. E aí a gente fica nessa, né, de indicar ou não. Com frequência, o que se faz é evitar um procedimento no paciente assintomático, tá? Por quê? Porque a cirurgia tem riscos e porque numa dessa aí a gente pode perder um paciente por causa de síndrome torácica aguda, por causa de infecção intra-hospitalar e tal. Não é um procedimento inócuo, né? Mas se o paciente teve dor, teve uma crise de cólica biliar, piorou ainda se ele teve coledocolitise, e aí não tem nem o que discutir. Assintomático, então, não tem indicação? Assintomático é acompanhar no ambulatório. E tem uma idade mínima a partir do momento que você sentiu dor? Como assim? Como assim? Se surgiu, tipo, com 4 anos, 5 anos de idade, tem indicação de fazer? Se tiver dor? Ah, qualquer idade, né? Já operei um paciente de 8 meses, você acredita? 8 meses. Ele ficou internado na UTI, então foi um misto, porque ele usou Rocephin um tempão também. Aí a gente não sabe até que ponto era uma coisa ou outra, mas ele tinha vômito, regurgitava, movimento de prensa, distensão abdominal, sabe? E aí teve que indicar. Então, sintomático, indefinidade. Sintomático, programa, faz no melhor momento, faz os cuidados perioperatórios que eu vou falar daqui a pouco e opera. Assintomático, observa. Pode passar. O sequestro esplênico é eu queria que todo mundo gravasse o que é o sequestro esplênico, porque isso aqui mata e mata rápido. O sequestro esplênico é a segunda maior causa de óbitos nos pacientes falcêmicos. Tem uma taxa de recorrência elevadíssima. A taxa de mortalidade para a primeira crise de sequestro esplênico é de 12%. Na segunda em diante já sobe para 20%. E metade dos pacientes que teve um sequestro esplênico vai ter outro. Então, assim, é um negócio que assusta. Com o passar do tempo, o paciente falcêmico, ele vira um paciente asplênico crônico. Então, ele mesmo faz a esplenectomia dele, tá? Por causa de vários infartos seguidos, esse baço vai ficando desfuncionante e ele mesmo atrofia e o paciente entra no estado de asplenia. Mas existem os pacientes que não entram nesse estado e que fazem as crises de sequestro esplênico, que são crises com quadro clínico, assim, muito preocupante. A instalação é súbita, o paciente vai ter dor abdominal e vai ter sinais de choque hipovolêmico, palidez, sudorese, taquicardia, hipotensão. Eu trouxe aqui a definição do quadro mais tranquilo, porque tem ainda a forma grave, essa aqui é a forma menor e existe a forma maior do sequestro esplênico. Mas queda de HB de pelo menos 2 gramas por decilitro para o basal do paciente. Então, a mãe chega com o relatório do hematologista e fala, rapaz, a HB dele basal fica em torno de 8, ele fica compensado com 8, não precisa transfundir, a HB basal dele é 8. E você pega um paciente desse com dor abdominal, com sinais de choque e com um HB de 5,5, de 6. Você está muito provavelmente diante de uma crise de sequestro esplênico. HB total abaixo de 6, também já define sequestro esplênico, associado ao aumento do baço, né, gente? Claro. Você vai ter aumento da contagem de reticulócitos e um baço palpável num tamanho que a própria mãe descreve como maior ou pela medição aumentado para a idade também. Então, a gente tem crianças com crise de sequestro esplênico que você palpa a ponta do baço, por exemplo, em região hipogástrica, região suprapúbica. Vira um órgão enorme, assim, uma banana da terra. É um quadro, assim,
muito típico, fácil de diagnosticar, é só examinar a criança, conversar com a mãe, perguntar dos sintomas, se atentar a sinais de choque e fazer o exame físico do abdômen da criança. Não é um diagnóstico difícil, não tem por que passar batido, não é uma coisa rara e nem uma coisa com sintomas inespecíficos. É um negocinho assim de livro e você tem que saber reconhecer. O tratamento, muito frequentemente, a crise do sequestro esplênico, ela vem associada com infecção, seja viral, seja bacteriana, mas no caso do paciente falcêmico, a gente não pode comer mosca e a gente já entra com antibiótico profilaxia. A expansão volêmica tem que ser feita, tá? Com cristalóide. E a hemotransfusão, como eu falei, tem que ir na manha. Por quê? Porque você não quer piorar a hiperviscosidade. Então, você precisa hidratar logo na hora que chegar, fazer a hidratação, fazer a expansão volêmica com soro e depois iniciar a hemotransfusão para esse paciente, sempre entre 5 e 6 ml por quilo, que geralmente quando o paciente está em choque a gente faz 20 ml quilo, mas no paciente com anemia falciforme a gente vai tateando isso e aguardando e rezando para ele melhorar com frações menores de hemotransfusão. Se o paciente tiver menos do que 2 anos, o indicado para essa criança é fazer a partir dali, claro, se ele sair do quadro de choque, responder as manobras clínicas e ficar bem. É a gente fazer hemotransfusão crônica para esse paciente até ele completar 2 anos e a gente operar, certo? Porque existe uma maior associação de sepse por germes encapsulados pós-esplenectomia nos pacientes com menos de 2 anos. E depois de 2 anos, fazer a cirurgia, que é a esplenectomia, se esse paciente já não tiver feito a asplenia dele, certo? Com 2 anos, a gente vai partir para a cirurgia desse paciente e a escolha entre a via laparoscópica ou via aberta, diferente do que eu acabei de falar para a colecistectomia, não é incontestavelmente a via laparoscópica, não. Por quê? Porque, por exemplo, na cirurgia da vesícula, para retirada da vesícula, que é a colecistectomia, as incisões, a gente vai fazer em criança, inclusive a gente faz 3 incisões só, ao invés de 4 portais, faz 3. E você vai tirar a vesícula biliar por uma das incisões que você vai precisar ampliar talvez em meio centímetro, tá? No caso da esplenectomia, se você for fazer a esplenectomia para retirada de um baço enorme, você vai fazer ela toda por vídeo, por poucas incisões, mas não tão poucas quanto a da vesícula, geralmente são 5 portais, você precisa de afastador e tal. Depois que você tiver todo esse trabalho, que geralmente o tempo operatório é um pouco maior do que a via aberta, isso depende da experiência do cirurgião, mas geralmente é um tempo operatório maior, então já tem o problema do tempo operatório prolongado. E além disso, às vezes você precisa fazer depois uma fanistia, uma incisão suprapúbica grande para retirar aquele órgão volumoso. Então não compensa, não há explicação, não há função na via laparoscópica em decorrência disso aí. O bom da via laparoscópica é que às vezes você surpreende um baço acessório, porque a visualização é melhor da cavidade, né? Então, às vezes você surpreende de baço acessório e você tira aquele baço acessório ali também, que às vezes esse baço fica, entendeu? Na convencional, porque está distante, né, do sítio cirúrgico para o acesso ao baço. Pode passar. O priapismo é uma condição também triste, porque com frequência ela vai levar à disfunção erétil. E isso independente da terapêutica empregada. Quando a gente emprega a terapêutica inadequada ou não emprega a terapêutica nenhuma, aumenta a chance de disfunção erétil. Mas mesmo para os pacientes que tiveram acesso ao que era preconizado, 15 a 30% dos pacientes evoluem com disfunção erétil. Então, é um dado assim que desanima mesmo e a gente tem que ficar atento para pelo menos as medidas principais de conforto a gente saber fazer. Você está na porta, você está no hospital em Maracás, não tem cirurgião pediátrico, às vezes não tem nem pediatra, você pode fazer a oxigenação do paciente, você pode fazer compressa gelada no paciente e saber que você precisa regular, que aquilo ali não é uma coisa que simplesmente você vai acalmar a criança ou esperar que melhore. Incentivar a criança a ter a micção também é uma coisa que às vezes ajuda a melhorar aquilo ali, que é quase que uma síndrome compartimental peniana. É caracterizada como uma evolução involuntária. Poxa, evolução involuntária em criança, se fala isso, mas lembra que a gente está falando de criança e adolescente, né? Então, às vezes, um estímulo sexual para um pré-adolescente, para um adolescente, pode levar a uma ereção voluntária, tá? Uma evolução diante de um estímulo sexual. O que eu estou falando aqui é uma evolução, uma ereção sem nenhum estímulo sexual, sem nenhum estímulo visual ou tátil e de forma prolongada, por pelo menos 4 horas,
e muito, 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 muito dolorosa. Então, a cascata da dor vem aí e só piora. A gente tem as ereções que são consideradas como priapismo de baixo fluxo, que é isquêmico, ou alto fluxo, não isquêmico. No paciente falcêmico, geralmente é de baixo fluxo. E ela pode ser aguda ou recorrente. A recorrente, com frequência, ela é menos dolorosa e dura menos tempo, mas incomoda demais e compromete as atividades diárias do paciente. Então, é caracterizada como aquela ereção que acontece durante a noite, que é uma coisa mais ou menos fisiológica, só que geralmente quando o menino acorda, aquilo ali cessa. E no caso do paciente falcêmico com priapismo recorrente, aquilo ali não cessa, dura geralmente mais do que 3 horas e fica acontecendo ao longo do dia, depois de forma repetida. Os tratamentos são meio frustrantes, como eu disse, no caso da anemia falciforme. Não basta, por exemplo, você fazer punção, você fazer sangria, como é na população masculina não falcêmica, né? São empregados, às vezes, vasoconstrictores e vasodilatadores, para vocês verem que é uma terapia que não tem muito consenso, né? Que a gente usa 2 extremos, né? 2 opostos. Mas a gente visa aumentar esse espaço intravascular e ver se consegue esvaziar essa pressão que foi gerada pelos vasos aferentes em detrimento dos vasos eferentes, dos corpos cavernosos. E os vasos constrictores, a intenção por trás do uso dos vasos constrictores é ver se ocorre a expulsão dessas hemácias falcemizadas dos vasos penianos, né? Mas é um negócio que geralmente não surte muito efeito, não. A aspiração intracavernosa com irrigação com epinefrina geralmente tem uma eficiência de 95%. Então, quando chega ao ponto de precisar, geralmente dá certo. No caso dos pacientes falcêmicos eleitos a eletivas, eu falei aqui, né, das crises. Tem paciente que vai ter colecistite, que vai ter obstrução por cálculo, coledocolitise, que vai ter o sequestro esplênico refratário às medidas clínicas. Esse paciente aí vai ser do jeito melhor que se conseguir fazer, porque a vida dele está em risco. Então, a gente vai se preparar da melhor forma, vai fazer reserva de sangue, vai transfundir se precisar, vai fazer exsanguíneo se precisar. Mas para o paciente eletivo tem que ser tudo completamente organizado, né? Não há desculpa para a gente não se precaver diante de complicações evitáveis. O paciente que precisa de determinada cirurgia, seja uma hérnia inguinal, uma postectomia, a própria colestectomia eletiva, esse paciente ele tem que ser adequadamente preparado, o hematologista tem que estar ciente, conversando com o cirurgião, tem que mandar relatório bonitinho, avisando qual é o nível basal da hemoglobina do paciente e, a depender do que a gente preveja como risco de sangramento para o procedimento, a gente vai indicar transfusão prévia ou apenas reserva. Lembrando que são pacientes geralmente fazem transfusões cronicamente, então é paciente que tem que ser com hemácia filtrada, fenotipada, vem o perfil dele todo bonitinho lá do hemoba, para a gente evitar reações transfusionais em um paciente que toma muito sangue. A definição da hemoglobina basal, como eu disse, vai ser super importante para a gente definir se vai precisar transfundir ou não. Eu tenho um paciente para operar de fimose, risco de sangramento baixíssimo, né? Não há previsão de sangramento importante para aquele procedimento. E a hemoglobina basal do paciente é de 7,5. Não vou transfundir antes. Eu vou fazer a cirurgia, ele vai passar para a avaliação pré-anestésica e pronto, entendeu? É diferente, por exemplo, eu vou operar uma vesícula no paciente com a hemácia de 7,5. Não vou operar. Ele vai ser otimizado, vai ser transfundido antes. A hemoglobina basal dele é de 9. Pronto, ele vai operar com a reserva de sangue. Certo? Por quê? Porque tem risco de sangramento. Anatomicamente, a gente tem que se precaver dessa forma. Sempre, sempre, sempre fazer o raio-x. O menino internou para operar de uma hérnia. Ele vai fazer o raio-x de tórax no dia que ele internar e a gente vai deixar um oxímetro medindo a saturimetria dele por 1 hora no dia da internação, certo? Tudo isso para eu conhecer aquele paciente, como é que ele se comporta no basal dele. Porque eu não vou saber se ele apresentar qualquer desconforto respiratório e de saturar, se ele já não chegou assim, entendeu? Se ele já não chegou hipoxêmico. Definir indicação de transfusão, já falei, e leito de UTI para retaguarda nos procedimentos maiores. É mandatório, não existe você operar um paciente falcêmico, de vesícula, de baço, sem leito de retaguarda de UTI, tá certo? Porque ele pode precisar ficar monitorizado, ele pode precisar ter intercorrência durante a cirurgia, né? Por desidratação ou pelo frio do centro cirúrgico, qualquer coisa que seja, e precisar de maior vigilância. Então tem que... Por quê? Eu tô rouca? Tô sentindo que tá precisando. Já tá acabando. Eu acho que é o último slide agora.
eu queria, se todo mundo puder lembrar pelo menos disso, que o paciente com anemia falciforme é um paciente que você tem que parar o que você está fazendo no seu plantão. Chegou aqui não sei o que, chegou aqui uma jeca, tá bom, beleza. Vai todo mundo esperar. Você vai parar, olhar para aquele paciente, examinar aquele paciente, pedir todos os exames, colocar um monitor nesse paciente, vai ficar voltando para reavaliar ele, vai ficar atento a sinais de sonolência, se ele mudar qualquer coisa do sensório, rebaixar levemente, tudo isso aí é coisa que você tem que surpreender precocemente. Cobrar laboratório, porque está demorando hoje, porque está com volume grande. Você vai fazer esse apelo, você como médico tem que ter ciência de que aquele ali é um paciente especial. E aquele é um paciente que pode morrer na sua frente em 2 horas. Chegou e você não se atentou, não pegou pelo pé o problema, o menino vai embora e você perde o paciente. Então, se atentar aos fatores que a gente tem como evitar, né, de hipotermia, desidratação, dor. Se for, pensou, bota um antibiótico no paciente falcêmico. Pensou, bota antibiótico. E caderneta de vacinação, a mãe geralmente traz tudo isso aí. E geralmente a mãe do paciente falcêmico já é orientada pelo hematologista a fazer a analgesia segundo a escala analgésica em casa. Então a mãe do paciente falcêmico, ela já tem em casa tramadol. Tem paracetamol, tem dipirona, tem tramadol. Geralmente quando ela chega no pronto-socorro é porque ela já tentou de tudo. Porque ela sabe como anda já a crise álgica, entendeu? Uma orientação do próprio hematologista. Então não tem negócio de dipirona em casa não, porque a gente tem licença para matar, né? Se lembrem disso. O trabalho de médico mal feito acaba nisso. Então não pode, de jeito nenhum. Tem algum analgésico, classe de analgésico de escolha ou escalando normalmente? Você vai escalonar normalmente, lembrando que você pode superar as doses que normalmente a gente faz. Por exemplo, a dose de dipirona que a gente faz geralmente é 30 mg por quilo, né? Você pode pegar 30 mg por quilo e botar de 4 em 4 horas, ou você pode fazer 40 mg quilo naquela para começar, certo? Lembrar que paciente com anemia falciforme é paciente que também tem alto índice, alto risco de ter lesão renal. Então, se atentar para a AINE nesse paciente, certo? E se for o caso, botar opioide, certo? Vai ter na aula de Mira, na aula de doutora Rafaela, ela falou, não foi? Ela falou bastante. Começar com morfina, né? E aí você ir aos poucos e diminuindo. Vai sempre pro resolver a dor e depois você se preocupa em reduzindo a analgésica. Isso aí. Tem gravado a aula, tá gravada e tá disponível. Da hematologista Tá pediatra. disponível na internet, no YouTube. Eu acho que eu acabei, viu, Lucas? Acabou. Alguma dúvida fora essa? E aí, pessoal, tem alguma pergunta? Chegou uma semana passada para mim com dor abdominal e icterícia falcêmica com relatórios de dermatologista se apresentar icterícia do abdominal e a emergência. Aí já estava no final, aí eu solicitei o ultrassom, raio-x de tórax e o laboratório, comecei a fazer hidratação e analgesias. Aí quando eu saí ainda não tinha visto para saber se realmente estava fazendo sequência, mas no exame físico tinha um vaso. E era criança? Era criança. E também, no adulto eu peguei um cardiopiravis, né? A gente descobriu que era anemia falciforme, foi descobrir assim. O negócio da crise esplênica, para isso aí tudo que você falou, que eu acho que pode ser que não fosse um sequestro mesmo, é porque não tinha sinais de choque. Não, chegou bem. Entendeu? O sequestro esplênico é um negócio rápido. E eu esqueci até de falar disso. Lembrar que criança, antes dela fazer a asplenia, ela tem esse aumento do volume do baço. Então, criança com anemia falciforme, que cai, tem alta chance de lesão esplênica, de ruptura esplênica. Então, às vezes, ela chega com um quadro de choque, não é pelo sequestro, é pelo trauma abdominal fechado. Entendeu? Assim como o paciente com tumor de Wilms mesmo, às vezes chega com laceração renal, entendeu? Porque um órgão maciço, grandão, na hora que cai, ele é o primeiro que sobra. Entendeu? Então, acontece isso também. Às vezes, você tem que fazer esplenectomia de emergência por conta disso. Às vezes, não fez nem sequestro, mas tem lesão. Oi, só para encerrar, eu queria que você passasse, assim, resumidamente, qual seria a indicação, que momento o pediatra, o emergencista tem que se preocupar em chamar a avaliação da CIP? Se teria, assim, só resumindo os tópicos principais, quando é que eu devo chamar a CIP nesses pacientes
com anemia falciforme? Se é o mesmo padrão de todos os pacientes, se tem algum detalhe a mais, alguma coisa que chama a atenção de perto a mais? Rapaz, é porque, por exemplo, quando a gente recebe um paciente qualquer, com dor abdominal, por exemplo, com dor abdominal e sinais de choque, né? É mandatório você fazer algum exame de imagem e você chamaria o cirurgião pediátrico se você visse sinais de peritonite, por exemplo. Num paciente com sequestro esplênico, ele não vai fazer peritonite. Se você está diante de um paciente que você suspeita de sequestro esplênico, o paciente tem sinais de choque e tem um baço aumentado, eu suponho que você vai fazer um ultrassom, né? Mas por exemplo, você receber um paciente com anemia falciforme, com dor abdominal e está suspeitando de sequestro esplênico, o paciente está com queda de HB e baço aumentado, cirurgião pediatra. Porque ele que vai definir junto com o pediatra a resposta ou não, a refratariedade ou não ao tratamento clínico e a indicação de esplenectomia. O ideal é nunca fazer esplenectomia de emergência, porque quase sempre esse paciente não está adequadamente vacinado, tem risco de sepsis no pós-operatório imediato, entendeu? Então não é só, vou evitar porque eu vou esperar só... É porque o paciente às vezes não morre disso, mas morre depois, por sepse. Mas é mandatória a avaliação com cirurgião pediátrico no paciente com anemia falciforme, com dor abdominal, baço aumentado, sinais de choque, tem que chamar. E paciente com sinais de colestase, né? Com sinais de colestase, sempre chamar cirurgião pediátrico, seja falcêmico ou não, porque está com obstrução por cálculo até que prove o contrário. E só, na nossa realidade aqui, Lucas, no Prado, às vezes você tem um paciente com a cólica biliar que não é indicação de cirurgia de emergência, né? Nesses casos, também chamar o cirurgião pediátrico, porque esse paciente tem que ser fidelizado ao ambulatório da cirurgia pediátrica. O cirurgião pediátrico tem que conhecer esse paciente e esse paciente vai ter dono, entendeu? Então, ele tem que ter consulta para ele voltar, repetir o ultrassom, voltar para poder programar a cirurgia, voltar com o relatório do hemato. Então, dor abdominal na criança com anemia falciforme, seja ela por cálculo de vesícula biliar ou por suspeita de sequestro esplênico, é mandatório chamar o cirurgião pediátrico. Você falou de aspiração intracavernosa. É o cirurgião pediátrico que faz. Você vai fazer gelo, catéter de O2, morfina e ambulância. Morfina também você faz, né? Porque Faz. morfina diminui um pouco a... Faz. Mas faz também. Mais perguntas? Então, obrigado, minha amiga. Falei pra porra, não foi? Eu faço os negócios pequenos, mas por isso você me deu água, não foi? Foi, eu achei que ia ter mais um slide. Não. Tava ficando meio louco, eu falei, eu vou botar